Então, boa tarde novamente. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, né? Eu sou mestre em Letras e Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará. Estamos mais uma vez no nosso curso, né, de grego clássico e koiné no nível intermediário. Estamos aqui utilizando o método Atenas né, estamos no capítulo 13, beta, né? Prosten Salamina. Aí aqui nessa projeção aqui vocês podem ver uma imagem, né? Essa imagem ela reproduz, né, o estreito, né, aqui entre Atenas e Salamina, né? E aí tem uma frase, uma legenda dessa imagem. Quem pode ler para mim, assim, deixa eu ver se eu amplio aqui na gravação, assim, deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui no destaque para a gravação sair melhor. Então, quem de vocês pode ler para mim a legenda da imagem que abre o capítulo? Não, David. Por favor. Isou ta Athena en ois prostos bárbaros hemacometa. Isso. Como é seu nome mesmo? Quem está falando é o... Oi. David. Ah, David, isso. David, deixa eu dar só uma ampliada aqui para você conseguir ver melhor. Então, aqui, ó. A primeira palavra é idu. Idu. Idu, né? É um imperativo, né? É tipo, veja, olhe, né? Olhe. Olha. Ta estená en hois prostus barbaros hemacometa. Então, idu é veja, né? Veja. Ta estená, vocês provavelmente não sabem. Ta estená é os estreitos, né? Os estreitos. As regiões estreitas, né? Aqui tá falando aqui do estreito, né? Entre a ilha, né, e o continente, né? Ta estená en hois. E esse en hois, né? Aí aqui seria um pronome relativo, né? Essa unidade aqui, a gente vai ver, né, os pronomes relativos. Então aqui seria en hois, seria uma coisa como a combinação em português, a gente combina, né, a preposição com o pronome relativo. Então não fica em os, fica assim nos, né? Nos quais, né? A gente poderia dizer assim em que, né, também. Em português a gente poderia dizer em que prostus barbaros, né? Tipo, seria contra os bárbaros, né? Contra os estrangeiros, contra os bárbaros. Hemacometa, nós batalhamos, nós lutamos, né? Hemacometa, nós lutamos, nós batalhamos, né? Aí aqui, não tenho certeza se está no imperfeito ou se está no aoristo, hemacometa. Ítalo, tu acha que tu tá aí, Ítalo? Hemacometa é imperfeito ou é aoristo? Hemacometa. Olha, eu acho que é imperfeito, mas não tenho certeza. Porque... Agora, geralmente, o aoristo é usado para esse tipo de descrição, né? Assim, quando é uma coisa descritiva, histórica, é mais usado o aoristo. Agora, não sei, me parece ser imperfeito. Pois é, então provavelmente ou é imperfeito ou é aoristo. Então é que nós lutamos, nós lutávamos, então nós batalhamos ou nós batalhávamos, né? Contra os bárbaros, os estrangeiros. Prostus barbaros. Essa palavra bárbaro, que vem do grego, né? Na verdade, é meio que uma onomatopeia, né? São as pessoas que não falam grego, Perfeito, né? Que falam esse barbá, né? Uma tentativa de
de dizer assim, ó, são as pessoas que falam assim, ó, blá, 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 que a gente não consegue compreender porque nós somos gregos, né? Entende, gente? Ou seja, todo mundo já sabia já sobre essa origem da palavra bárbaros? Então é basicamente isso. Nós, a gente dizer, olha, os estreitos em que batalhamos contra os bárbaros, ou nos quais nós batalhamos contra os bárbaros, né? Aí aqui temos o vocabulário. Quem pode ler aqui para mim os verbos? Estão vendo aqui um verbo. Acho que, como eu ampliei um bocadinho, a gente vai ter que ver um verbo de cada vez, né? Quem pode ler o primeiro aqui? Posso ler. Por favor. Amino, aminó, futuro, hérnia, aorista, servente, aminas, transitivo ativo. Eu não saberia traduzir isso do inglês, não. A word. A word of, né? Não, mas eu acho que assim, ó, aquela outra tradução fica melhor. Eu me defendo contra, né? A word of provavelmente eu rechaço, né? Numa batalha, né? Alguma coisa assim, né? Porque tem que dar a ideia de que você tá lutando e tá assim, tá se defendendo, né? Defendendo de um ataque, né? Repelir. Isso, pode ser. Também. Repelir. Aí, no caso do médio passivo, como aparece aqui, seria defender-se, né? Porque aí é um repelir do meu interesse. Então, eu estou defendendo. Uhum. Pode baixar mais. Sim, o próximo, né? Sim, continuando. Você quer ler mais o segundo? Eu posso ler todos. Orgizomai, orgiumai, não tem aoristo médio, tá bom? Uhum. Eu fico com raiva ou com fome? É com raiva, né? Eu estou com raiva. Ou eu fico com raiva, me torno com raiva. Isso. Geralmente é dativo, tá aqui. E aqui são traduções do inglês que variam, a depender da forma da oração. Às vezes ela vai ter uma preposição no inglês com at, ou enfim, como está mostrando aqui. Não, com a gente em português seria com, né? A gente assim, às vezes com, né? A gente assim, eu fico com ou com de, né? Tipo, eu fico com raiva disso, ou de alguém, ou eu me irrito com alguém, né? Eu me irrito com isso, né? Ou eu estou com raiva disso, ou de alguém. Orgizomai, né? Exato. Aí aqui do outro lado tem alguns substantivos. Arre, tes, arres, o começo, tá bom? O verbo, essa palavra deriva do verbo arvomai, ou arvo, acho que também tem ele sem ser no médio passivo, que significa começo, mas pode ser também poder, né? É um princípio de comando. Então, tanto a ideia de poder, como a ideia de comando, como a ideia de iniciar alguma coisa, compõe aí o arré, essa palavra, né? Que é bem campo semântico bem vasto. É por isso que os gregos pré-socráticos chamavam o princípio de tudo de arré, porque era tanto o princípio, no sentido do começo, era o princípio no sentido de que governa todo o cosmos, organiza o cosmos, como também o rege,
né? Tem toda essa questão semântica. E tinha, na época lá, acho que da Grécia, do domínio romano, não. Acho que já no domínio lá de Atenas, né? Tem uma palavra, essa palavra que eles usam para império, assim que, ou é uma palavra só derivada dessa? Você lembra? Eu não lembro se é para império. Eu lembro que é tipo assim, por exemplo, Péricles tem o Arré, né? Uhum. O Arré, ele tem um comando, ele tem um poder, ele tinha os arcontes, né? Que vem daí, na cidade de Atenas. Então tem a ver com isso. Pode ser o comando, o poder, o controle, né? Porque é o princípio que rege. Então tem todo esse campo, até mais político que filosófico, né? Não é tão abstrato assim. A abstração foi posterior. E é mais uma leitura da filosofia continental do que propriamente uma leitura da filosofia grega ali, da parte dos próprios gregos. Tem que ter necessariamente o crivo político, histórico, cultural ali daquela época do sexto século antes da Era Comum. Isso. No período arcaico. O David está dando dois derivados no português, que é arqueologia e hierarquia, né? Exatamente. Um pega o sentido, né, de começo, de antiguidade, e o outro pega o sentido de governo, né? O bárbaros, do bárbaro, como o Gilson falou, essa palavra é uma onomatopeia para descrever aqueles que não falavam grego. E quem não falava grego era um bárbaro. Era alguém que tinha boca pesada, não conseguia falar a língua dos gregos. Consequentemente, eram, digamos assim, para eles eram mal educados, eram bárbaros, no nosso sentido, sei lá, não eram gente. Os gregos eram extremamente xenófobos, como a Europa é muito xenófoba, mas os gregos eram muito pior. Então, assim, não tinha a possibilidade de um estrangeiro que a gente tem que entender de outra nação, de outra língua, até mesmo o deslocamento dos indivíduos nessa época é muito raro. Mas seria impossível, né? A entrada de alguém estranho, por exemplo, de um persa, que primeiro não ia compreender o idioma, ainda mais, e depois porque as civilizações antigas, elas são muito conservadoras do ponto que eu acho que é positivo. Isso, uma coisa que você falou, que eu me lembrei, é que essa palavra pode ser sinônimo de persa. No contexto assim das guerras medo-persas, né? Essa palavra era sinônimo de persa. Então, às vezes você vai ler assim, os bárbaros, né? Você pode entender os persas. É porque era o império que dominava na época, né? Por isso que tinha a referência ao persa. Era o império persa que estava dominando antes. Então tem essa ligação justamente com esse que não é aculturado, que os romanos também vão né, tomar isso, né? Os bárbaros, que os romanos vão chamar, são todos aqueles que não sabem latim ou que não latim, entre aspas, que não têm a cultura, que para eles era a cultura grego-latina, a deles e a dos gregos, né? Sim. Eles vão chamar os germânicos, os galeses, né? Os celtas. Os francos. Eleutheria, Eleuthererias, é a liberdade. Tá bom? Essa palavra para liberdade. Em grego. Substantivo. Takima, tukimatos, wave. Wave é que sai da onda, não é? Isso, é ondas do mar. Essa palavra já em grego eu não conhecia. É onda no sentido do mar mesmo. É uma música do Tom Jobim, wave. Remache, Tesmaches, a batalha, a luta, né? É diferente de polemos, que aí já é a guerra, né? A guerra.
é a guerra, é o geral. Aqui é o episódio da guerra. É a batalha do dia, do período e tal. To nauticon, tu nauticu, é o... aqui eu fiquei em dúvida mesmo. Náutico... É porque tá no singular, né? Aí ele tá traduzindo como a frota. A frota, né? Um grupo de barcos, né? Entendi. Porque eu pensei, pela forma, eu pensei até que era adjetivo, mas eu lembro que estava lendo substantivos, então... Bem, então aí são um conjunto de navios, né? Não, pô, essa palavra, assim, separado, assim, deve existir a palavra nauticos, nauticon, nauticos, nautiquer, nauticon, né? Mas sim, aqui ele tá substantivado, né? To nautico, tu nautico, né? Que seria relacionado a barcos, né? Assim, relativo a barcos. Aí, deixa eu ver se ele tá mais alguma coisa embaixo. Ele diz assim... Ele dá mais aqui... sim, stenar. Stenar, Tony Stenon. Essa palavra aparece no stenos, tá bom? Stenos também. É o estreito mesmo. É aquilo que é estreito. Apertado. Aqui ele dá uma tradução interessante. Por exemplo, é um estreito, né? Sim, sim. Aqui ele deu aqui passagem entre as montanhas, né? Assim, que é o estreito, né? É o estreito, né? Que é por exemplo, que é o que as Termópilas são, né? Isso, exatamente. Que é diferente daqui da Batalha de Salamina, que é um estreito, né, no mar, né, entre as ilhas e o continente, né? Retrieres, estrieros, é o trireme, né? É um tipo de barco de combate, se eu não me engano. Sim, um navio de guerra, né? Ele é trireme porque ele teria três camadas de remadores, né? Uma coisa assim, né? Eu não sei. Assim, depois vocês podem procurar um esquema, né, do barco, assim, né? Eu devo ter essa informação bem cultural, né? É bom quando a gente vai ver essa coisa de barco e navio é bem vasto. Eu tenho esse livrinho aqui, A Grécia Antiga. Aí ele tem um esquema. Quem é o autor? Não, acho que é tipo uma enciclopédia. Fúrio Durando. Aí ele tem o esquema. Depois eu posso ver se eu mando uma foto para vocês. Mas é um esquema que vocês podem procurar. Eu tô achando, acho que é aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se eu consigo dar... Para poder ficar gravado no vídeo, eu tenho que dar destaque para mim mesmo. Deixa eu ver se eu dou destaque para mim mesmo. Pronto, dei destaque para mim mesmo. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês aqui. Vocês conseguiram ver a minha imagem? Sim. Sim, não. Tô vendo, sim. Olha que bacana. Pronto, Eu não conhecia esse livro. Não, lá na biblioteca da UFC tem essa coleção, na biblioteca da Casa de Cultura. Tem essa coleção completa, com Roma, com Pérsia, né? Babilônia. Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tirei aqui o meu destaque. O destaque que eu tô falando, gente, é na gravação, no jeito que eu tô gravando aqui. Que eu aumentei a minha imagem para poder gravar
ali a câmera, a imagem da câmera. Mas assim, sim, isso aí é o Triéres, né? O trireme, né? Que tem o barco de guerra com as 3 linhas, 3 camadas de remos, né? Aí ele tá do lado, ele tá dando pseudes, que é um adjetivo, né? Não, mas espera aí, eu tenho que baixar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Pronto, faltou esse aqui. Pronomes e adjetivos. Você quer ler? Pode se quiser ler. Não, tudo bem, tudo bem. Medeis, medemia, meden, que seria nenhum, nenhuma coisa, né? Então ele é usado no lugar de udeis, né? Com os imperativos, né? E com os infinitivos, né? Então, nenhuma coisa, sei lá, seja feita, não consigo entender o contexto. Ninguém faça isso, nenhuma mulher faça isso, não sei como é que seria usado, né? Mas aqui ele está dizendo isso, é usado, né, com o imperativo e com o infinitivo. Aí, logo abaixo, ele dá o pronome relativo, né? O pronome relativo, ele separa... Talvez a gente esquece que o infinitivo também é usado como imperativo. No grego e no português, né? Você sabe. Só lembrar lá do exército, né? Volver, enfim, correr, nomear, gritar, sei lá, alguma coisa. Estou falando não mais agora do exército, agora falando da vida normal. Então, o infinitivo também tem a possibilidade, mais raro, mas é comum a nossa língua e comum a língua grega, o infinitivo também ser usado como imperativo. Sim, até assim, às vezes, nos objetivos de aprendizagem, a gente usa, e às vezes você está fazendo uma atividade, né? E aí, na lousa, alguma coisa assim, uma prova, uma coisa assim, você assim, escrever um artigo de opinião, né? Você passa assim, né, para os alunos. Aí aqui, os pronomes relativos aqui. Os pronomes relativos no grego se parecem com o artigo definido, mas eles são acentuados, né? E no nominativo masculino tem um sigma, então é ros, ré, ro, né? Aí no neutro não tem aquele tal, né? Não tem o tal. Então é ro, não é to. E aí você pode ter essa partícula per, que dá uma ênfase. Então aí você tem as formas enfáticas do pronome relativos, que é difícil assim traduzir, né? É tipo assim, o mesmo qual, a mesma qual, né? Uma coisa assim, né? Que você vai traduzir, né? Não é isso não? Assim, ou eu tô inventando? Como é que é? Seria o mesmo? Porque a gente não tem como né, mostrar ênfase com relativo, não é com a nossa gramática. Aí a gente tem que improvisar. Isso, então eu digo assim, o mesmo qual, a mesma que, o mesmo que, não, coisa assim, né? Você tenta dar uma ênfase, né, no pronome relativo, né? Aí aqui deixa eu ver mais a sequência aqui, ele dá os adjetivos. Aí ele deu aqui aletes, aletes. Aletes seria o verdadeiro, né? O verdadeiro. E aí, taleté, tonaleton, seria as coisas verdadeiras, né? Ou a verdade. A gente pode traduzir como as coisas verdadeiras ou a verdade, né? Mas é um neutro plural. Aletes é um adjetivo, né? O aletes deve ser para o masculino e feminino com eta, né? E aletes com y deve ser para o neutro. É um adjetivo, não é da primeira classe, deve ser da segunda classe, né? E deve seguir, né, as terminações da terceira declinação. Aí aqui é ekeinos, ekeine, ekeino,
que é um demonstrativo, né? Está aqui nos adjetivos, mas é como se fosse um pronome demonstrativo, né? Seria aquele, aquela, né? Aquilo. Professor, Oi. no caso anterior, tom, tom estaria no genitivo plural? Isso, genitivo. Isso. Genitivo plural, né? Uhum. Das verdades, né? Sim, mas a gente às vezes vai ter que traduzir como da verdade, porque aqui é uma linguagem um tanto filosófica, né? Onde você, a partir do neutro, né, você fala de um conceito abstrato, né? Que é as coisas verdadeiras, a verdade. E se você quiser analisar, você pode também falar as coisas descobertas, reveladas, as coisas que não estão escondidas, né? Porque tem aquele a privativo, né, de negação, né? E você tem leté seria essa ideia do que está oculto, escondido, né? Então, aleté seria o que está descoberto, revelado, né? Então, a verdade seria uma revelação, seriam coisas reveladas, coisas descobertas. A verdade pura e simples não é óbvia. Para a cultura grega, né, a verdade não é uma coisa que está dada, que está óbvia. Você precisa descobrir, né, sempre a verdade. Ok. Quem fala muito sobre isso é naquele livro Antiga Musa, como é o nome do autor do livro Antiga Musa, Ítalo? É o Jacinto Brandão? Jacinto Brandão. Isso, Jacinto Brandão, né, naquele livro Antiga Musa, né, ele tem um ensaio onde ele discute isso, falando também do poema do Exildo, né, Teogonia, né? Isso, Jacinto Lins Brandão. Então aqui no Ekeinos, Ekeino, ele dá ainda uma questão da posição predicativa, né? A posição predicativa fica implícito o verbo de ligação é. Então, por exemplo, aqui Ekeine remake. Ekeine remake, você poderia ficar ficar implícito, né, assim, tipo, aquela é a batalha, né, a batalha é aquela. Remake é kei, né, você poderia ficar implícito, né, também, né, a batalha é aquela, né, mas a questão mesmo aqui é que, se a gente fosse discutir sintaxe, é que o ekei, né, ele é um pré-determinante, né, um pré-determinante. Se vocês gostam de gramática, assim, mais formalista, mais estruturalista, mais gerativa, né? O ekei, né, seria um pré-determinante, porque ele vem antes do artigo determinado, né, e tudo mais. Mas ele também pode vir na sequência, né? Ele pode vir assim, remake ekei, né? Remake ekei, né? Depois aqui, né? E aí ficaria implícito, né, o verbo de ligação é. Então, remake ekei, né? Você poderia entender a batalha é aquela. Mas em português a gente acabaria traduzindo assim como aquela batalha. Em português, acho que nunca a gente traduziria como a batalha aquela. A batalha aquela nunca poderia ser traduzida assim como a batalha aquela. Para poder ser a batalha aquela, teria que ser assim, ekeinemake. É uma coisa assim, né? Ekeinemake. Mas mesmo assim, acho que a gente não soaria bem em português. A gente acabaria traduzindo como aquela batalha. Provavelmente ele não deve aparecer assim, entre, né, o artigo e o substantivo. Sintaticamente, provavelmente, ele não deve aparecer, né? Então, provavelmente ele não deve dizer assim, rekeinemake, nem remake rekei, Provavelmente não deve aparecer no grego, né? A posição que a gente chama de atributiva, né? Onde ele seria acompanhado por um artigo, né? Antecedido por um artigo, né?
Rekeine, nem remake, rekeine não deve aparecer no grego antigo, pelo menos. Tudo bem, gente? Consegui explicar isso? Aí, deixa eu ver se eu passo aqui para cima. Aí aqui tem um outro adjetivo. Deixa eu ver aqui. Aí eu já estava mostrando. Pseudes, né? Novamente aqui é como pseudes com eta seria para o masculino e feminino, né? Pseudes com y seria para o neutro. Aí seria o falso, né? Aquilo que é mentiroso, né? Falso. Tá, pseudé seriam as coisas mentirosas, as coisas falsas, né? Tá pseudé, ton pseudon, né? Ton pseudon seria o genitivo. Então, isso aqui seria um adjetivo substantivado, né? Daria para traduzir como as mentiras, né? Eu acho que até, por comparação, poderia ser a mentira também, né? Tá pseudé, ton pseudon, se taleté, tonaleton seria a verdade, tá pseudé, ton pseudon poderia ser, né? A mentira também. Mas a gente poderia dizer as coisas falsas, né? As coisas falsas. Tudo bem? Aí, engus. Certo. Engus, mais o genitivo é próximo, né? Próximo de, né? Você pode dar essa ideia de próximo de, perto de. Aí vai reger genitivo, né? Engus, e na sequência vai ter um substantivo no genitivo, né? Advérbios aqui, rama seria junto ou ao mesmo tempo. Rama, junto ao mesmo tempo, acho que vocês já viram, mas aqui ele está dando, né? Para você memorizar essa semana, né? Rama seria junto ou ao mesmo tempo. Rote seria um quando mais assim, seria um quando, quase assim, um pronome relativo, né? Quase uma conjunção, né? Rote, né? Quando. Não é o interrogativo. Aqui vai ser mais um conectivo, né? Rote. Ros, que a gente pode traduzir por várias maneiras, mas aqui ele está dando como uma forma de como, né? Então, Ros dá para traduzir às vezes como ou a quão, depende muito da situação. Aqui, Ros doquei, doquei aqui está impessoal, então está na terceira pessoa do singular. Então, assim, seria como parece, né? Ros doquei, como parece. Aí seria uma expressão, né, que é interessante. Vocês aprendem, né? Vai aparecer vai debater a questão daquilo que parece, daquilo que é, né? Aí toionte seria assim, teria relação com o ser, com a ontologia, né? Seria no ser, né? Uma coisa assim, no ser, no sendo, né? No sendo, e aí você teria que entender assim, em verdade, ou verdadeiramente, né? Realmente, né? Mas literalmente seria alguma coisa assim, né? No sendo, né? Em sendo, né? Uma coisa assim. A gente não diz isso em português, né? Assim, às vezes o Ítalo não está aqui para falar, mas ele estudou muito Parmênides, né? Ele deve ter criado, né, umas perífrases interessantes para isso aí. Toionte, né? Aí relas, tes relados, é o nome antigo da Grécia, né? Relas, tes relados, né? Ho Poseidon, tu Poseidonos, é o Poseidon, o Posido, né? O deus dos mares. Aí na sequência já começa já o texto. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para visualizar melhor. Tem aqui umas palavrinhas do vocabulário complementar, como oligon, né? Que tá dando aqui como pequeno ou curto, né? Mas normalmente a gente já viu oligon como pouco, né?
Mas oligon aqui ele quer que traduza como pequeno, como curto. Nees, macrai, seria os barcos longos, né, os navios de guerra, né? Roieretais seriam os remadores. Toikeleustei seria o... Como é que a gente chama isso aqui? Seria o marcador do ritmo, né? O comandante, né? Talvez até o piloto, né? Alguma coisa assim semelhante, né? Porque ele bate, né, no tambor para marcar o ritmo, né, das remadas, né? Maidson, seria isso aqui seria um comparativo, né? Seria maior, né? Maior, Maidson, maior. Aí ecumainei, ou melhor, ecumainen seria seria, aqui é um verbo que ele dá a ideia de que o mar estava ficando muito, muito, como é que se diria, ondulado, muito agitado, né? O mar ficou agitado, né? O mar ficou agitado, né? E aqui ele está dizendo que ele é incoativo, é inceptivo, né? Querendo dizer que ele é do começo, né? Do começo, né? Do acontecimento, né? Ecladzon ele começou a gritar, começou a fazer um barulho, né? Ecladzon também é incoativo. Porque lá a gente tinha falado um pouco de aspecto, né? Lá na sessão anterior, na semana passada, né? E lá tinha começado a falar um pouco desse aspecto que o imperativo não, o imperfeito, né? Pode ter, né? De começo da ação, né? Quem pode ler para mim esse parágrafo, gente? Eu posso ler. Quem é? Rodrigo. Rodrigo, você pode ler, por favor? Sim. Epeide, Oligon, Pronon, Deca, Nes, Macai, Efainonton, Pai, Proston, Peraia, Epoeonto, Rabo, Tom, Nesson, Epanionsai. Leio tudo ou... Sim, pode ler o parágrafo inteiro, e depois a gente volta. Traduzo, antes de ler tudo. Você pode ler o parágrafo inteiro, mas se você quiser traduzir agora a primeira frase, você conseguiu traduzir já anteriormente? Eu tentei. Tentei traduzir. Como é que foi a primeira frase? E quando pouco tempo navegaram, né? Pei, quando, pei, quando pouco, Oligon, Pronon, né? Pouco tempo navegaram. Epleusan, navegaram. Não sei se está correto. Não, tá ótimo. Vai, continue. Nes navios, 10 navios, Macai, navio de guerra, Efainonton, apareceram. Então, 10 navios de guerra apareceram. Apareceram 10 navios de guerra. Rai, os quais, né? Que é o pronome relativo. Está se referindo aos navios. Os quais, Toperaia, Eporeunto, se dirigiam para o Pireu, né? A Tom Nesson, aqui Tom Nesson está no genitivo plural, das ilhas, voltando, Epaniusai, voltando, se dirigiam ao Pireu, voltando das ilhas. Tá bom, tá ótimo. Uma boa tradução. Poderia ser ao voltar das ilhas, eu acho, porque aqui acho que deve ser... talvez seja infinitivo, mas eu não tenho certeza se é infinitivo. Mas
Epanilsa. Você viu se Epanilsa é infinitivo ou se é particípio? Eu acho que é particípio, mas não tenho certeza. Então mesmo assim ficou bom também a tradução. Ficaria dos dois jeitos, ficaria bom voltando das ilhas. Aí, quer ler mais uma frase, Rodrigo? Posso? Quantas tas trieres efeunto? Hai, taquels, dieton, cumaton, speldon. Assim, todos plantas, né? E assim, todos efeunto. Observar os triremes, das trieres, os triremes, né? Os barcos triremes. Que, né? Os quais, as quais, né? Os quais, né? Os barcos, né? Taqueus corriam. Não, rapidamente. Né? Taqueus, diaton, cumaton, speldon. E que corriam rapidamente pelas ondas. Isso, através das ondas, né? Oi, gar, eretai. Poderia também ser apressavam-se, né? Speldon. Apressavam-se. Não corriam, mas apressavam-se. E se dirigiam, estaria correto também? Mais ou menos, mas aí já estamos assim tentando encaixar, corriam, né? Não, eu traduzi por corriam mesmo. Isso. Corriam. Você traduziu por corriam. Roigar, eretai, toi, kileustei, peithome, noi, ten, talaton, rama, etuptão. Isso. Pois os remadores, eretai, obedecendo ao contramestre. Contramestre, né? Essa é a palavra em português para aquele que marca o ritmo, né? O que bate o tambor e marca o ritmo, né? Das remadas. Isso, na tradução lá, para o português, está contramestre. Obedecendo ao contramestre, bateram juntos no mar. Estavam no mar, né? Isso, juntos, batiam, né? Assim, batiam, né? Os remos, né? Acertavam, né? Batiam, né? No mar, né? Feriam o mar, né? Você pode dizer, né? Ao mesmo tempo, junto, né? Rama, que combina, né? Peide o ket a fainonton hai trieis. Mason men egigneto ho animos edetavata ecumainen. Então, mas quando, né? Quando as triremes hai trieres efainonto, mas quando as triremes desapareceram, não apareciam mais. Não apareciam mais. Mason, o vento ficou forte. Isso. O vento ficou maior, né? Mais forte, né? Tem um comparativo aqui, Madison, né? Madison ficou maior, né? Rônimos, maior. Gigneto ficou, né? Isso, Gigneto ficou, né? Ficou, acho que talvez você já ficava, né? Talvez estava ficando, né? Porque tá imperativo não, imperfeito, né? Provavelmente, Gigneto. Ficava, então, né? Ficava, né? O vento ficava maior, né? Mais forte. E de talata ecumanem. E o mar ficou agitado. Isso, mas aí você
você pode dizer assim, começou a ficar agitado, né? Porque é incoativo, inceptivo, né? É um imperfeito, mas é um imperfeito incoativo, inceptivo, né? Do começo, né, da ação ou do processo. Heute anthropoi uket heterponto. Alhoi nen handres esigon. Hai de gunaikes mega eclatson eicomenai. Eucomenai. Ton Poseidona Satsen Heltas Eiston Limena. E, então, começando aí as pessoas, os homens, né? Isso. Não, o Cat não se alegravam mais. Isso, não sabe, porque eles estavam bebendo e estavam alegres, né, na viagem, né, conversando. A primeira parte da viagem foi tranquila, mas aqui o vento ficou mais forte, estava ficando mais forte, então as pessoas pararam de festejar, de se alegrar, né? E aí. O mar começou a ficar agitado, né? Isso. Aqui os homens não mais se alegravam, né? Não mais não mais festejavam, né? Mas os homens fizeram começaram o quê? Começaram a ficar preocupados, né? Isso. Aí eles disseram que Sigon, eles fizeram o quê? Eles silenciaram, né? Eles ficaram em silêncio, mas os homens, né? O Roy Menandres isso. e Sigon ficaram em silêncio. E as mulheres, o Nikes, e as mulheres gritaram. Isso, é aquele diz para você começar a fazer incoativo também. Começaram a gritar, né? Gritar alto, né? Começaram a gritar alto, fazendo o quê? Rezando. Isso. Eucomenai. Rezando, orando, né? Para quem? Para o rei do mar, Poseidon. Isso, para Poseidon. O deus do mar, né? Isso, exatamente. Para Poseidon fazer o quê? Para trazê-los, só dizer aí, né? A salvo. Isso. Você pode dizer salvar, mas aqui trazer a salvo também é melhor. Trazê-los a salvo. Eu traduzi trazê-los a salvo para o porto. Né? Isso. Para o porto, até o porto, né? Esse realtaz, assim, a gente pode dizer, como está no feminino, poderia dizer trazê-las a salvo, né? Porque elas mesmas, né? As mulheres, né? Ao porto, né? Então poder trazê-las a salvo, né? Para o porto, até o porto, né? Tudo bem? Certo. Ok. Tranquilo. Boa tradução, boa tradução. Vamos ver aqui o próximo parágrafo. Vamos ver aqui. Aí aqui tem algumas palavras no vocabulário complementar, né? Anesté seria ficou de pé, se levantou, né? Riptei seria arremessar, né? Arremessar, jogar, né? Piftonos seria maliciosamente, malignamente, né? Tossuto seria tanto, né? Resicos eke seria um comando, né? Assim, fique quieto, fique em silêncio, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar ler agora. Quem pode... Deixa eu ver aqui. Quem pode ler aqui o parágrafo pra gente? Deixa eu ver, deixa eu arrastar um pouquinho a imagem aqui, um pouquinho para lá, para ver se... Talvez eu devesse tirar um pouco o zoom. Vai ficar melhor aqui a visualização. Quem pode ler pra gente? Ninguém?
Posso ler? Ah, você quer ler, Ítalo? Tudo bem. Esqueci de falar que voltei. Aner etis os engistu dikaiopólidos ekathizeto aneste kai boessas orgizetai remin efe o Poseidon os dokei kakon anthropon enteinei feromen hon dei riptei eistent thalathan Caitus parontas epithronos escopei, perdão. Rodegeron proselton sigesson. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Sigesson. O antrope. F. Uden garleges. Edegar ipteiros anemos caiuquete tossuto quimainei rethalatha. Cáthide kai resiros trepsamenos de proston Philippon, perdão. Meden fubu opai, efe. Dioligo garesten salamina, afixometa. Edgar pleumen diaton stenon pros tonlimena, perdão. E do od caiopoli, tais tenais rois toton barbaron nauticon emenon, rote tei elade autus eminomen hypertes eleftherias mahomenoi. Isso. Aí, você quer tentar traduzir, Ítalo? Pode ser, vou tentar. Um homem diz aqui é um pronome que serve como interrogativo, tá bom? Mas aqui eu acho que é Homem, indeterminado aqui, é indeterminado. Indefinido. É indefinido, perdão. Eu falei o quê? Interrogativo, acho. Oh, perdão. Então, exatamente, obrigado. É indeterminado, indefinido. Desculpem. É um certo homem, né? Poderia ser mais ou menos um artigo indefinido, mas o grego não tem artigo indefinido. Um certo homem, o qual, o que, o cujo, né? O pronome relativo, próximo, enguisto de Caiopólidos, próximo de Caiópolis, sentando, né? Sentava. Aneste Caiboas. Aneste, eu não conheço. Não, acho que ele se levantou. Que ele sentou. Ele estava sentado. Eu pensei também Aneste. Estava sentando, né? Isso. Aí o Aneste seria, que eu também pensei no verbo levantar, mas estranhei. Aí levanta e grita. Isso. E aqui é o participo, talvez a origem do verbo boal, que é gritar. Uhum. Né? Então ele começa a sentar, sentava, levanta e gritando diz o Efa, que está lá no fim, Orgidzetai remin, causa-me raiva, isso, ele, bom, gramaticalmente correto, dão-me raiva, o Poseidon, como parece.
Sim, se a gente botasse numa ordem direta, seria uma coisa assim, tipo assim, Poseidon está irado de nós, uma coisa assim, né? Irado conosco, né? Uma coisa assim, né? Ah, sim, é mesmo. Eu pensei que era a primeira do singular. É a terceira. Bom, Poseidon está irado conosco. Obrigado. Irado conosco o Poseidon, como parece, né? O Poseidon está. Porque Cacon antropo, mal, o ser humano é mal. Nas ilhas, Não, aqui é no barco, no barco. perdão, nos barcos que carregam, que possuem, sei lá, Não, que levam. aquele é tipo, nós estamos carregando um homem mau no barco, dentro do barco. É, de fato. É, errei, perdão. Não, tudo bem. Que O fêromen, né? é, Nós estamos carregando, né? exato. Mas aí eu errei aqui no cacoântropo com o entaenei, né? Aqui é um complemento, enfim, uma, uma locução adverbial, e aqui seria o complemento verbal. É, é um homem cujo ou qual é necessário lançar ao mar, para o mar, pode ser também. Isso. Caitus parontas epistonos escopei. Eu não lembro epistonos. Ele deu aqui, acho que maliciosamente. Parontas, os que estão presentes maliciosamente. É o escopeu aqui? Isso, ele acho que ele olhava ou ele examinava maliciosamente, né, os presentes, né? Rodegueron prosethon, o velho aproximando-se ou tendo aproximado-se, participou isto, disse Sigerson, não é silêncio? Acho que disse assim, silencia, né? Silencia, cala a boca, velho. Ou melhor, cala a boca, homem, cala a boca, homem. Cala-te, homem. Isso. Né? Ali o vocativo do antrope. Uden garleges. Não digas nada, né? Se a gente for tentar colocar nada digas, pode ser também, né? Acho que até você não está dizendo nada. Acho que talvez você não está dizendo nada. Você não fala coisa com coisa, né? Porque agora iptei ho anemos, não sei o que é anemos. Anemos é o vento. Não... Ah, ótimo, obrigado. Vai ficar gravado. Porque agora o vento pitei, eu não lembro se bater, não mais tão quanto que Miney é Thalata. Isso, o Piptei se eu não me engano, Piptei é cair, né? O vento cai, o vento cai. Aqui talvez seja o vento abaixa. Para mim é bater. Não, é tipto que é bater, né? Isso, tipto é bater, ferir. Aqui é Piptei, né? Cair, né? O vento talvez esteja baixando, né? Olha, o vento já está baixando, né? Ele não agita tanto, isso. Ele não está tão agitado. Quantas ondas? Quantas as ondas do mar, né? E não, aqui o que mais, né, é tipo. Não, quanto mais ondas, né? Isso, assim, o mar não mais agita tanto, né? O mar não está tão ondulado, né? Tão ondulado, né? Tão cheio de ondas. Cáfide, senta então
e guarda silêncio. Ou Isso. fecha a boca. Guarda silêncio, fica quieto. Trepsamenos de proston Philippon. Trepsamenos é o participa origem do verbo Trepto? eu esqueci esse verbo. Acho que é virar, Eu né? acho que é o- Voltar-se. Né? Acho que tem a ver com isso, né? Tendo voltado para o Felipe, né? Médio passivo. Deixa eu só ver aqui que verbo é esse, que de fato é um verbo que era muito comum, é muito comum na minha cabeça e eu não tô pressado. Mas eu acho que é isso mesmo, trepto. Eu vou tentar procurar também junto, mas sempre demora uns minutinhos assim para poder fazer a pesquisa. Tribo. Tribo é o verbo. Não sei, breeze, pound. Away. Talvez seja trepo. Não. Trepo, não? Ele deu tribo. Como é que é tripo? O Perseus. Tripo. Escreve como tripo? É com Y, né? Ou é com I? Não, com I mesmo e com beta. Ah, tribo. Tribo. Deixa eu ver. É Trepsamenos, perdão. Ah, Trepsamenos. Eu Trepsa. botei um I. É trepo, pronto. O trepo é o voltar mesmo, ou desviar-se. Pode ser também. Exatamente, é o trepo. Era isso que eu não estava conseguindo lembrar. Então, retornando, voltando. Eu vou tentar mostrar aqui no Perseidas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no Perseidas. Sim, tá dando aí para ver? Trepo, virar em uma direção, direcionar, dirigir, fazer mudar, provocar alteração, mudar de opinião, fazer virar as costas, fazer virar-se, fazer fugir, desviar, afastar algo, alguém. Mas acho que é mais esses primeiros aqui, né? Virar, direcionar, né? Eu consegui? Deixa eu ver aqui se eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Muda a direção, pode ser retornando, como pode ser. Tá aparecendo aqui, não sei se tá gravando. Não, acho que é isso mesmo. Deixa Apareceu bem. Deixa eu ver aqui. É um virar que pode ser desviar, como pode ser retornar, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, compartilhar esta guia. Espera aí. Compartilhar esta guia. Pronto. Deixa eu ver. Pronto, acho que eu voltei. Pronto. Tudo bem? Deixa eu ver. Pronto. O problema é porque como eu tô gravando, aí tem duas abazinhas assim que eu tenho que tomar cuidado para não confundir, né? Que é a do gravador e a de compartilhar a tela. Aí você parou ali no Trepsamenos, né? Trepsamenos, voltando para o Felipe, o velho, né? Isso. Meden fobu opai. Efe diz. Então ele diz: nada temas, filho, jovem, garoto. Dioligo gares ten salamina afixometha. Em pouco tempo, entenda-se, porque em pouco tempo gar não pode começar a oração, é sempre pós-posto, sempre segunda palavra, segunda. Em pouco tempo estaremos ou chegaremos a Salamina. Pois agora navegamos pelos estreitos, através dos estreitos, né? Isso, diaton stenon.
é importante lembrar que o de a é a preposição que fala do atravessar, né? Diálogo não é dois de, é a palavra que atravessa um e o outro, ou os outros que participam da conversa. Porém, um de a ele pode ser tanto com acusativo como com genitivo. Com acusativo, dá uma ideia de por, pode ser, se eu não me engano. Isso, exatamente. Com o genitivo, ele vai dar justamente essa ideia de atravessar, através de. Então, eles estão atravessando os estreitos, navegando e atravessam os estreitos. Atravessam não, aqui é a proposição. Por meio ou através dos estreitos em direção a Salamina, ao Limena, eu não lembro. É o porto, em direção ao porto. É porque tem um Pireu, aí eu lembro que o Pireu é o porto de Atenas, eu esqueço que é o porto de Atenas, aí eu confundo Limena com Pireu. Uhum. Nota. Só um minuto, tem uma dúvida aqui, para os Tom Limena, por que o Tom Limena não estaria no dativo? Tom Limena no... Porque está um verbo de movimento, né? O acusativo geralmente é usado para descrever o movimento, o deslocar, não um movimento que você pode estar dançando, e dançar você está se movimentando, mas não está se deslocando. Então, mostra o deslocamento. Por isso que está usando, possivelmente, o acusativo e não o dativo. Agora, se fosse um verbo não de deslocar, como pleomen, ou o verbo pleo, aí sim, possivelmente, nós teríamos um dativo, se fosse um verbo fixo, né, que não implicasse um deslocamento. Isso. Até se fosse, por exemplo, porque aqui ele está dando a ideia de direção também, né? Pros ton limena, tem a preposição pros, né? Se fosse uma ideia mais de localização, né, poderia ser prostoi, como é mesmo? Limeno e tal. Não, mas não é assim, é a terceira declinação, né? Limena, né? Limena, então limene, né? Prostoi limene, né? Sim. Prostoi limene, né? Se fosse o dativo, né? E veja, note, atenção, alguma coisa assim, né? O verbo ver, numa forma imperativa comum, usada para chamar atenção. Ceópolis. As coisas estreitas, os estreitos, lembrando que o neutro plural refere-se ao conjunto de coisas a que se refere, então é uma espécie de substantivo coletivo da coisa, né? Então, os estreitos nos quais toton barbaron nauticon emenomen. Aí aqui eu faria uma outra observação do seguinte: vejam que você tem o ton barbaron nauticon. O genitivo, como vocês devem saber, onde você soltar, ele pode funcionar tanto como complemento nominal ou como um complemento verbal, se estiver ligado a um verbo. Porque ele é de alguma coisa. Então aqui é dos bárbaros. Poderia ser dos bárbaros, do estenar, de qualquer coisa. Então, para marcar que esse genitivo pertence ao to nauticon, o grego coloca o to, o artigo e o substantivo. Aqui vai fazer referência a esse substantivo e vai colocar o substantivo depois. Ele chama ensanduichado ou interposto, se você preferir uma palavra menos assim corriqueira. Então, os bárbaros do navio, os estreitos nos quais o navio dos bárbaros... Não, aqui seria a frota já. Não é só um. Mas eu uso navios, não eu disse plural. Mas é isso mesmo, as frotas dos bárbaros aguardavam
emenomen, aguardavam, esperavam. Aqui eu acho que talvez a gente, como tá assim, emenomen, a gente tem que traduzir tipo como mantivemos, né? Mantínhamos, né? Nós tipo, seguramos, né? Eles lá, fizemos eles esperar lá. Não, eu estava pensando que era um participo ligado ao. Tá certo. Errei de novo. Ótimo, errar é muito bom. A gente acha que não erra mais, que está o problema. Então, nós aguardamos. Bom, então, aqui são os estretos nos quais a frota ou os navios dos bárbaros, nós esperamos, ou nós fizemos esperar, não sei, nós aguardamos, nós estávamos quando na Hélade ou na Grécia, ou melhor, na Hélade mesmo, né? Porque grego é uma palavra posterior, tá? Os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos, né? Eles eram os helenos. Então, quando na Hélade, Eminomen apareceu lá em cima, eu não lembro. Talvez fosse assim, nós esperamos nós esperávamos a guarda dos bárbaros, né? Nós ficamos esperando a frota dos bárbaros. Ficamos lá de tocaia aguardando, né, a frota dos bárbaros. Quando na Hélade, né? Quando na Grécia. Isso. Autus Eminomen. Agora o Eminomen, eu esqueci o Emino. Não, o Eminomen é novo aqui. O Eminomen aqui é aquela defender, repelir, né? Ah, sim, sim. Quando nós defendíamos. Não, mas acho que aqui aqui deve ser o imperfeito. Defendíamos. Não, defendíamos, perdão. Defendíamos ou repelíamos. Eles, né? Repelíamos eles, ou os repelíamos. Ah, sim, é verdade. Os repelíamos pela liberdade Marrômenoi. Agora eu fiquei em dúvida aqui. Acho que aqui é particípio. Então, quando não, me perdi, peraí. Quando na Hélade repelíamos eles, os repelíamos pela liberdade lutando. Isso, lutando pela liberdade. Lutando pela liberdade. Isso. Pronto, consegui. Seriam lutando pela liberdade, ao lutar pela liberdade, né? Lutando pela liberdade, ou lutadores pela liberdade, né? Porque somos nós é que somos os Makômenoi, né? Exatamente. Você vê que já nos gregos, essa ideia xenófoba, essa ideia de liberdade acima de qualquer coisa, já tinha um lado negativo, como tem um lado positivo também. Uhum. Deixa eu ver aqui. Alguém mais gostaria de pegar o último parágrafo para ler? Não? Deixa eu ver se eu faço a leitura do último. Rodê de Caiópolis, Tileges o Geron, F. Arasu ekeinei teimakei paresta. Então ele está dizendo, Eudiciópolis disse, né? O que você está dizendo, ó velho? Acaso você estava presente, né, naquela batalha? Você estava presente naquela batalha? Rodegeron, Malistage, F, ego paren, neaniason, caieretes, entriere, Atenaia. Então o velho ele disse, com certeza, Malistage, com certeza, sim.
é, é, ego paren, eu estava presente, neaniason, sendo um jovem, né? Eu era um jovem, né? Caieretes entre ere, eu era jovem e remador, né? Em um trireme, né? Atenaiai, né? Aí aqui, Atenaiai, será um trireme ateniense, será? É uma trireme ateniense, né? Talvez. Um barco trireme ateniense. Rodefilipos. Professor, Ah, o mal-estar, ele pode ser traduzido como sobretudo também, dependendo do contexto? sobretudo, é porque ele é um. Aqui é uma expressão de afirmação, né? Como se fosse um advérbio de afirmação. Só se sobretudo for assim no sentido de sim, significando sim, né? Uhum. Então, mal-estar. Aqui seria, literalmente, seria muitíssimo, muitíssimo, né? Muitíssimo. Mal-estar. Mas porque é um superlativo, mas é uma expressão de afirmação. E ainda tem o ge, que é uma partícula para dar uma ênfase aqui. Então, com certeza mesmo, sim. Com certeza, sim mesmo. Uhum. Podia ser tipo, certamente, né? Certamente que sim, né? Uma coisa assim, né? Continuando aqui. Rodefilipos e o Felipe. Aratalete leges, mala gerai osei, entoionte ekeinei teimakei paresta. Aí o Felipe ele disse, né? Acaso dizes a verdade? Acaso você está falando a verdade, né? Você está falando a verdade, as coisas verdadeiras? Mala gerai osei. Então você é muito velho. Entoionte ekere makei parestai, né? Se de fato, né? Se em verdade estava presente, né? Naquela batalha, né? Aleipe remin tiegeneto, mas nos conta, né? Nos conta o que aconteceu, tiegeneto, rodei e ele, né? O velho, né? Macrosestin hologos, né? Seria assim, grande, né? Essa história, esse discurso, né? Longo, né? Longo é esse discurso, essa palavra, essa F, né? Disse. A lei buleste tagenomena matein panta exegesomai. Mas se vocês desejam, né, aprender, né, as coisas que aconteceram, né, os acontecimentos, tá, genômena, panta, exarques, todas as coisas ou tudo, né, desde o princípio, né, exegesomai, eu irei contar, eu irei relatar, né, ou explicar. Egode, rosparen, eu, eu que estava presente, né? Rosparen, terpomai, exegúmenos, terei prazer de contar, né? Me alegrarei contando. Terpomai, exegúmenos, aqui exegúmenos, né? É no mesmo verbo de exegesomai, que é contarei, exegúmeno é o particípio, né? Contando, relatando, né? Acuete escutai então, portanto. Alguma dúvida, gente? Vamos aqui dar uma olhadinha na gramática, né? Aqui na formação de palavras, ele está mostrando assim algumas relações. Renaus, né? É o barco, a nau, né? Ronaltes é o marinheiro, né? O navegante, né? Nauticos, nautiquer, nauticons, né? Seria o náutico, né? Relacionado aos barcos, né? Tonauticon, né? Seria a frota, né? O grupo de barcos, né? Naumaqueo seria eu batalho num barco, né? Eu, eu batalho
na batalha naval, né? Renaumaquia seria a batalha naval, né? Uma luta, né, dentro de um barco, entre barcos. Ronalcleros seria o dono do barco, ou o capitão, né? Ronauarcos seria alguma coisa assim como o comandante do mar, do barco, né? O governante do barco, né? Não tenho certeza se aqui seria o patrocinador do barco, porque tinha também essa função do patrocinador do barco, né? Nauarcos. Você lembra, Ítalo, se esse Nauarcos é o patrocinador do barco? Porque tinha essa função também. Não era assim Deve ser, porque tem o sufixo aí do arvo, né? Uhum. É o nau e o arvo aí. É o comandante do barco. Uhum. Como tem o arcontes, né? Mas tem outros também. Tem outros com arros também. Que dá esse sentido mesmo de governo, de comando, né? Pois é, depois assim, vocês pesquisem aí, porque eu acho que... Talvez o capitão do barco. Eu não tenho certeza se Nauarcos não era tipo patrocinador, alguma coisa assim, porque tinha uma pessoa que era o patrocinador, né, do barco, né, que ele tinha uma certa quantidade de renda, né, e ele podia patrocinar o barco, né, na guerra, na batalha, né. Aí, continuando aqui. Aí aqui na gramática ele vai dar orações adjetivas, orações relativas, né? Orações subordinadas adjetivas relativas, né? Ou explicativas ou restritivas, né? Aí ele em inglês chama de relativas, né? Mas em português a gente chama de orações adjetivas explicativas ou orações adjetivas restritivas, né? Aqui seriam restritivas. Então, aqui ele dá alguns exemplos. Deca nees macrai e fainonto hyproston peiraia e poreuonto. Então, assim, 10 barcos longos ou 10 barcos de guerra, né? Apareceram, né? Apareciam, né? Estavam aparecendo. Dos quais, os quais, né? Estavam, né? Seguindo ou viajando, né? Para o Pireu, né? Proston Peraia, né? Então aqui o rai, né? Seria os quais, né? Ou as quais, né? Porque nees é feminino, né? Em grego. Aí, kakon anthropon enteinei feromen rondei riptei estentalatan. Então nós estamos carregando, né? Um homem mau dentro do barco, né? No barco, o qual, né? O qual é necessário, né, jogar, arremessar no mar, né, para dentro do mar, né. Ron aqui, né, tá fazendo referência, né, a esse antropo, né. Então é preciso perceber aqui que os pronomes relativos eles concordam em gênero, né, e número com a palavra, o substantivo antecedente, né, que é aqui se refere, né? Então, nees, né, tá no feminino e no plural. Rai tá no feminino e no plural. E anthropon tá no masculino e singular, né? E ron tá no masculino e singular. Mas como na questão do caso, no caso, o pronome relativo ele vai desempenhar uma função sintática, né, dentro daquela oração subordinada. E aí, esse caso vai ser determinado pela oração. Então, aqui, rai, aqui em cima é sujeito, por isso está no nominativo. Já na B, ron, ele é objeto, né? Ou seria sujeito de um verbo no infinitivo. Normalmente, o sujeito no verbo do infinitivo é acusativo. Mas não, aqui eu acho que ele é objeto mesmo, que é lançá-lo, né? Para dentro do mar, né? É preciso lançar ele para dentro do mar. Então, ele quem? O qual, né? O qual, né? O qual que é o homem que é mau que nós estamos carregando no barco.
Deu para entender, gente? Então, aí aqui, olha, tem aqui a tabelinha com as formas do Não pronome... posso negar que lembrei da história do Jonas. Exatamente, exatamente. Aqui teve uma certa intertextualidade, né, com o livro de Jonas, né? Que eles estão numa tempestade, né? E aí os marinheiros jogam as sortes, né, para descobrir quem é a pessoa que é culpada pela tempestade, né? E o Jonas acaba revelando, né, que é ele, e aí eles lançam ele ao mar. Então aqui você precisa dar uma olhadinha aqui na tabelinha do como é que é o pronome relativo é declinado. Ele se parece muito com o artigo e também com o adjetivo de primeira classe, com 3 formas. Só que ele é acentuado, então é ros, né, acentuado, ré, acentuado, ro, né, no nominativo, né? Seria o qual, a qual, né? Ou até que, a gente pode dizer às vezes que. Aí, no genitivo, não seria tu, seria who, com acento circunflexo, né? Who has who, né? Do qual, né? Às vezes cujo, né? Cujo. Do qual, da qual, às vezes cujo, cuja. Aí, roi, dativo, né? Roi não seria toi, seria roi. Roi, rei, roi, né? Seria para o qual, né? Ou, pelo qual até, em algum sentido, né? Aí, hon, hen, ho, né? Seria o acusativo, né? Como o caso lá em cima, né? Não seria ton, nem ten, nem to. Seria hon, hen, ho. Então, no pronome relativo, você tira aqueles taus, né? Que aparece lá no artigo. E você acrescenta um sigma lá no ros, no nominativo singular. Aí no plural fica roi, rai, ha. Então você tira o tal do tá, né, do neutro plural. Roi, rai ganha um acento, né, agudo. Aí hon, né, não é tira o tal e coloca o espírito rude, né? Então não é ton, é hon. Aí rois, rais, rois. Não fica tois, tais, tois. Fica rois, rais, rois. E rus, ras, ra. Não fica tus, tas, tá. Fica rus, ras, ra. Então que seria também assim do qual, para o qual, né? O que, o qual. Depende muito do contexto. Mas só perceba que o pronome relativo ele vai concordar em caso, dependendo da função sintática que ele desempenha dentro da oração. Ele vai desempenhar, ou ele vai ser sujeito, ou vai ser objeto, ou vai ser complemento de uma preposição, né? E aí, ou mesmo um objeto indireto, e por isso ele vai estar, né, num determinado caso. Ele não vai ficar no mesmo caso que o antecedente. Um antecedente é um substantivo que ele faz referência antes. E aí, só que ele vai estar no mesmo número e no mesmo gênero que o seu antecedente. Deixa eu ver aqui mais, assim, o que a gente dá tempo de dar uma olhadinha aqui. Tem um exercício aqui, deixa eu ver se ele mostra mais alguma coisa aqui. A ideia é para ele ter assim, uns trechos de grego original aqui para a gente ler. Ele vai dar uns padrões aqui sobre substantivos e adjetivos, né, da terceira declinação com essa raiz, né, esse radical terminado em y sigma, né? E vai ter umas contrações que acontecem, né? Y com Y dá E, Y com ômicron dá U, Y com alfa vai dar eta, Y com ômega vai dar ômega, né? Então aqui ele vai dar alguns substantivos, como a parede, né? A muralha, né? Toteikos, né? Tem essa contraçãozinha aqui, né? O sigma intervocálico cai, né? Aí vai ser uma contração entre Y e ômicron, né? Teikos. E aí o sigma cai, vai ter uma contração entre Y e iota, né? Teikei. Aí teikos, tá? Aí aqui no plural, o sigma cai, aí
você pode ser que não reconheça aquele eta, né? Mas é um neutro plural, take. Apareceu já bastante pra gente, aquele neutro plural em eta, né? Take, take on, take sim, take, take, né? Perceba que o nominativo plural é igual ao acusativo plural, igual ao vocativo plural, né? Então as paredes, as muralhas, né? Aqui o trireme, né? O navio trireme, né? Trieres, né? Trieros, trierei, triere, né? Ó, sigma caindo, né? Vai ter as contrações, né? Trieres, né? Vocativo em y. Aí no plural, triereis, trieron, trieresim, né? Triereis, triereis, né? Interessante vocês darem uma olhada aqui, uma observada, né? Que aqui ela é feminino, né? Mas vai ser um feminino um tanto diferente, né? Pra gente. É um feminino da terceira declinação. Aí aqui, aletes, que é um substantivo, né? Substantivo não, adjetivo, né? De duas formas, né? Uma para o feminino e masculino, aletes, e o neutro aletes, com y, né? Aletes, aletus, aletei, ou melhor, aletei, aleté, aletes. Aleteis, aleton, aletessin, aleteis. E aí no neutro, aletes, aletus, aletei, aletes, aletes, ó, nominativo, acusativo e vocativo igual, né? Aí o plural, ó, em eta, né? O plural, neutro plural em eta, né? Aleté, aleton, aletessin, aleté, aleté, né? Perceba, né? Essa observação aqui é interessante, né? Então aqui ele vai se parecer, né? Esse feminino e masculino vai se parecer com trieres, né? E o outro vai se parecer com toteikos, né? Toteikos, né? Que é neutro, né? A parede, a muralha, né? E trieres, que é o trireme, o navio trireme, né? Então dê uma olhadinha nesses padrões, é interessante copiar também para tentar aprender. Aí aqui ele vai dizer que pseudes e pseudes vai seguir esse mesmo padrão, essas mesmas terminações. Deixa eu ver o que ele vai dar mais aqui. Aí aqui ele vai dar aqui um outro adjetivo, né, que é rápido, né? Tacus, tacus, taqueos, taquei, tacun, tacu, taqueia, taqueias, taqueiai, taqueian, taqueia, tacu, taqueus, taquei, tacu, tacu. Né? Então ele aqui ele vai ser um pouco irregular, né? Um pouco irregular, mas basicamente ele vai ter as terminações também da terceira e da segunda declinação, né? Taqueis, taqueon, taquesin, taqueis, taqueis, né? Taqueiai, taqueion, taqueiai, taqueias, taqueiai, taqueia, taqueon, taquesin, taqueia, taqueia. Interessante vocês darem uma estudada. Então ele vai dizer que bradius, bradeia, bradi, vai seguir esse mesmo padrão, né? Que é o lento, né? Engraçado que é o rápido e o lento vão ter as mesmas terminações. Aí aqui ele vai pedir uma prática, né, de você escrever, né, todas as formas daquela frase ali, umas frases para traduzir. Aqui uma imagem aqui, né, de um trireme reproduzido, né, nos dias de hoje, né, um texto aqui de interpretação para vocês lerem, falando aqui sobre os Xerxes, né, invasão dos Xerxes, a Grécia, e algumas perguntas de compreensão. Uns exercícios de diversão. Deixa eu ver se eu... pronto. Aqui tem uma frase de sabedoria do Solon, né, de Atenas. Meden agan. Seria... Acho que não seja conduzido por nada. Alguma coisa assim, né? Ítalo, seria isso mesmo? Não seja conduzido por nada? Nada conduza? Seria isso? Depois vocês pesquisam, mas assim parece ser isso, né? Não se deixe conduzir, né, por nada, né? Alguma coisa assim, né? Continuando aqui. Aí
tem aqui um mapa, né? É o clássico nada exagero, nada em demasia, nada. Nada em demasia, né? Então, Agan seria demasia? Não, é um ditado clássico, assim, conhecido. Nada em exagero. Mas esse Agan teria relação com Agô? Ou seria outra coisa, outra palavra, assim, que eu estou... Tá me fugindo? Alguma coisa assim. Eu não sei, eu sei que esse ditado ficou conhecido como Gnossalton, como nada em demasia, nada em exagero, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui no Então é isso, seria nada em exagero, né? Esse Agan, então esse Agan significaria muitíssimo, né? Excessivo, né? Excessivo, alguma coisa assim, né? Agan. Eu não sei se ele tem assim, ele teria relação com megas. Megas, quando você vai para o indo-europeu, né? Ele teria uma relação com megas, né? Porque tem o Agan, né? O megas, né? Teria o mesmo gama, né? De alguma maneira, né? Com as vogais ao lado, né? Agan e megas. Então, nada em excesso, nada muito grande, nada muito, né? Aí aqui eu estava dando uma olhadinha aqui no dicionário. Aí aqui ele está mostrando, né, os locais das batalhas, né, contra os persas. Termópilas, se você vendo onde é que era as Termópilas, né? Salamina, onde é que é. E as datas, né? Interessante. Agan é muito, é exagero. Very much, tá no livro escola. Então, Agan é isso, né? Talvez tenha mesmo essa relação com o Megas. E aí o Mer é a negação. Né? Isso. Vamos, me ajuda aqui a ler um pouquinho do Arquíloco. Aqui está falando aqui que ele depois de ver um eclipse do Sol, ele declarou que nada é impossível, né? Então, poeta clássico grego, né? Você sabe alguma coisa sobre o Arquíloco para falar assim de memória? Tem aqui um trecho, né, de poesia. Você quer ler para a gente? Não, nada. Posso ler? É um poeta, Arquíloco tinha uma fama quase como Homero. É um poeta posterior ao Homero, mas não tão posterior, ele está ali no começo do período arcaico. E só chegou fragmentos, assim. Tem muitos, mas é fragmentário. Né? Não é como o Homero que a gente tem a Ilíada, a Odisseia, temos a Batracomiomaquia, que é atribuído, não sabe se é Homero, e temos os hinos homéricos, né, que talvez também não tenha sido Homero. Mas Arquíloco era bem conhecido já na antiguidade como poeta. Né? Então, vamos tentar ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Crematon aelpton, udenestin, udapomoton, taumasion, epeidetes deos, pater olympion, ekmesambries, eteke, apocrypsas faos, helio lampontos, hygron delte anthropos deus. Então, crematon no den, ele está dando nada das coisas, nada crematon uden, né? Nada das coisas, aelpton, ele dá assim, inesperado, né? Inesperado. Então, nada das coisas
é inesperado, né? Então, nada, né, seria assim, nada de verdade é inesperado, né? Udam apomoton, apomoton seria impossível, né? Nem impossível. Então, nada realmente é inesperado, nem impossível, nem maravilhoso, desde que Zeus, pai dos olimpianos, Deus, ou do Olimpo, né? Zeus, pai olimpiano, né? Do Messambrias, né? Do meio-dia, né? Eteque, né? Pois o que? A noite, né? Do meio-dia, pôs a noite. Colocou a noite. Apocrypsas faos, né? Escondendo a luz, né? Faos, né? A luminosidade, né? Hélio, do sol, escondendo a luz do sol, a luminosidade do sol. Lampontos, do sol brilhante. Higron, Higron seria assim vergonhoso, Higron? Uma coisa assim, da most cleme, né? Mesmo em inglês, essa. Como é que tá lá no português? Como é que o Márcio colocou esse vocabulário aí, gente? Higron. Eu não tô aqui com o português perto. O que é Higron? Seria o quê? Muito. Muito foi. Muito foi o Aqui medo. ele colocou como molhado, úmido e fluido. Moist. Entendi. Então, em Aristóteles, ele utiliza bastante Hugron, quer dizer, úmido, quando ele trata dos meteorológicos, né? Ele fala das qualidades dos metais, minerais, né? Os princípios úmido, seco, quente, né? Ele usa essa expressão aí. Não, eu estou achando interessante aqui o medo ser úmido. Úmido foi o medo dos homens. Úmido foi o medo dos homens. Não sei assim, o que quer dizer com isso. Se eles suaram de medo, será? Suaram de medo? Seria o medo do suor? Melhor, a umidade seria a umidade do suor? Mas é tipo assim, úmido foi o medo dos homens, né? Uma coisa assim, né? Úmido veio. Úmido veio o medo dos homens, né? O pavor dos homens, né? Ou eles ficaram, a gente português aqui do Ceará, a gente diria, os homens ficaram se cagando de medo, né? Eu acho que se fossem cearenseis, né? Seria assim, né? Mas como é que os gregos diriam? Aqui tá úmido. Eu não sei se é do suor, se é algum outro fluido, assim, mais escatológico. O que você acha, Ítalo? Eu tô olhando aqui o Perseu, sabe? O Oliver Scott. De fato, eu não saberia o que dizer, assim. Fiquei mesmo também surpreso, sabe? Mas é interessante. Eu achei interessante. Mas é porque tem relação com a noite, né? Eu acho que talvez por haver a falta da luz, falta o calor, e aí o medo dos homens fica úmido, porque a noite é o medo, é o esconder-se. É frio, a noite é frio comparado ao dia. Então deve ser isso, né? Talvez. Agora eu me tocar aqui também. Porque põe a noite, que esconde a luz do sol, e a noite que brilha, porque a noite que tá. Não, aqui tá o Lampotos talvez esteja no genitivo, então deve estar acordando com o sol mesmo, sol brilhante. A noite, talvez aqui, como é singular, deve estar acordando com nicta, né? Então, ou não, aliás,
está sendo outro objeto, né, para dizer que agora eu me perdi. Bom, vamos lá de novo. Zeus estabelece a noite, que escondendo a luz do sol que brilha, e aí o medo dos homens fica úmido, né? Porque é fria a noite e porque não tem sol, que é o oposto da umidade, né? O sol é quente, é fogo. Deve ser por isso, deve ser essa relação que o poeta está fazendo, né? Da noite com o dia. Agora, ver uma coisa nesse sentido aqui para nós do grego, eu acho que não tem. Acho que deve ser uma relação meio poética. Então, a gente teria que ver os comentários, se alguém comenta aqui, né, isso aqui. Tá. Mas aí aqui quem trabalhou com ele foi a professora Paula Corrêa. Eu acho que teria um sentido de, que nem o Ítalo estava falando mesmo, o dia seria mais quente, seco, e a noite úmida e fria. Talvez seja isso, né? Até tem o orvalho, né? O orvalho da noite, essas relações, né? Vamos tentar terminar hoje dando uma lida aqui rapidamente no Novo Testamento. Lucas 21, versículo 1 até o 4, né? Assim, acho que é o lamento da viúva, eu acho, né? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Não sei se é lamento, que é might. Esse might aqui eu não conheço. With the widow's might. Anablepsas de Eiden tus balontas eston gadzof. É oferta. Mas eu não sei se é o que might é em inglês. É a oferta da viúva. Anablepsas de Eiden tus balontas. Talvez seja isso. Anablepsas de Eiden tus balontas estu gadzofilakion tadora auton plusius. Aí aqui, anablepsas seria assim, ele e levantando a vista, né, assim, olhando para cima, né, tendo olhado para cima, né, viu, Eiden, né, levantando os olhos, viu. Tus balontas, os que jogavam, né, para dentro do gasofilácio, né, que é uma palavra de origem persa, né, tesouro, né, gazofilakion, né, gadzo, né, e filakion. Gadzo tem essa ideia, né, é um radical persa, e filakion é um radical grego, né, de guardar, né, guardar o tesouro, né, é um lugar de guardar, uma urna, né, alguma coisa assim. Existe uma palavra em português que a gente transliterou gasofilácio, né, os que lançavam para dentro do gasofilácio, né, do tesouro, né, da urna, tadora, né, os presentes, as ofertas, né, auton deles, plusios, né, ricos, né, vendo, né, os que jogavam, né, as ofertas dentro do gasofilácio, né, as ofertas deles, ricos, né, sendo ricos, né, eles ricos, né, dos ricos que jogavam, né, as ofertas dentro do gasofilácio. Eiden de Tina Keren, Penicran Balusa, Ekei Leptadio Kai Eipen. Então aqui, e viu, né? Keran, uma certa viúva. Penicran, pobre, uma certa viúva pobre. Balusan, jogando, né? Ekei, lá. Diolepta, duas moedas pequenas. Diolepta, né? Dois leptos, duas leptas, né? Duas moedas pequenas. Kai Eipen, e disse: Aletos lego himin, hoti rekera a haute heptorre pleion panton ebalen. Então aqui, verdadeiramente, aletos lego himin, digo para vocês, hoti requera haute, que esta viúva, né, heptorre, pleion, a pobre, né, esta viúva pobre, pleion panton ebalen, né, lançou mais
do que todos. Pleion, mais do que todos. Pleion panton, né? Mais do que todos, né? Panton, todos, né? Do que todos, né? Lançou, ou deu, né? Entregou, né? Lançou, né? Ebalen. Pantesgar hutoi ectu perisseuontos, autois ebalon. Estadora. Então, pois todos estes, né? Do que sobrava, né? Do perisseuontos, né? Do que sobrava, né? Autois, sobrava para eles, né? Ebalon, né? Lançaram, né? Estadora, né? Para a oferta, né? Hautede, mas ela, né? Mas esta, ectu histerematos, né? Que ele está dizendo, da sua necessidade, da sua pobreza, né? Ou seria da sua necessidade mesmo, daquilo que falta, né? Da sua falta, da sua necessidade, né? Fazendo oposição com perisseuontos, né? Altes, né? Da pobreza dela, pantaton bion. Aqui bion, né? Tá no sentido de vida, né? De sobrevivência, né? Todos a sua sobrevivência, toda a sua toda a sua subsistência, né? Ron Eiken, que tinha, né? Que Ebalen, deu, lançou, né? Que tudo que tinha para a sua sobrevivência, né? Lançou. Alguma dúvida, gente? Aqui tem umas questões assim dessas concordâncias aqui, Panta e Tonbion Eiken, né? Interessante aqui, Panta, né? Porque tem aqui uns dois acusativos, né? Um acusativo neutro plural, Panta, né? E Ton Honeiken, aí que tem o Hon, né? Aqui é um pronome relativo, né? A vida, né? A vida que tinha, né? Lançou, né? Todas as coisas que tinha para a sua vida, né? Lançou. Para a sua vida, para a sua sobrevivência, né? Lançou, né? No gasofilácio, né? Então, acho que a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço pela participação de vocês. Lembrem de colocar o nome no chat. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado. E semana que vem a gente vai entrar no capítulo 14.